Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, estamos aqui fechando a semana com chave de ouro. Hoje, o capítulo 7 do livro de Esther, o capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. São os objetivos aí do nosso propósito. Meu querido irmão, terça-feira, às 9 da noite, às 21 horas, temos a nossa live, uma live de gratidão pelo livro de Neemias e também pelo livro de Esther. Não tivemos a live referente ao livro de Neemias, estávamos para um acampamento da igreja, mas agora na terça vamos ter em conjunto essa live. Gratidão pelo livro de Neemias, que já estudamos, e agora pelo livro de Esther. Portanto, não vamos perder a oportunidade. Convide pessoas para estarem conosco, tem o link aí na descrição. Lembrando, meu querido irmão, que toda live nós temos sorteios de prêmios aí alusivos ao nosso grupo Propósito. Sempre é uma festa, a gente interage, ora juntos, e é uma oportunidade que nós temos aí de crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Vamos lá, no capítulo 7 vai mostrar o desfecho dessa história, uma história que nos empolga, porque mostra como Deus muda as situações, como Deus tem um escape, como Deus tem uma porta, uma saída para toda e qualquer situação, como Deus cuida dos seus, enquanto Deus humilha aqueles que buscam a glória para si mesmo. Era o caso de Amã. Amã estava se sentindo no topo da glória, enquanto Mordecai estava se humilhando quanto podia para pedir ao Senhor que poupasse a sua vida. Amã, sem razão nenhuma, estava sendo honrado. Mordecai, por sua vez, pela fidelidade, estava colocando em risco toda a existência do seu povo. Imagina, meu irmão, como estava o coração desses homens. Amã não sabia o porquê de tanta honra, nem entendia o porquê do rei gostar tanto dele. Enquanto Mordecai sabia que por causa da sua fidelidade e a postura diante de Amã, a Amalequita, em não se dobrar, ele estava colocando em risco toda a sua nação. Mordecai poderia ter pensado em abrir mão desses valores, achando que ia fazer um bem maior, mas Mordecai ficou firme nesse propósito. E nós vamos ver o Senhor operando um milagre aqui. Ainda que o livro de Esther não mencione o nome de Deus, como eu já falei, nós vemos a mão invisível de Deus. E ali, nós vimos no capítulo 6 que no momento de pedir a sentença de morte, Amã chegou para o rei e iria pedir ao rei que permitisse que Mordecai fosse morto. Com certeza ele ia convidar o rei para assistir o enforcamento numa forca majestosa, uma forca de mais ou menos 25 metros, construída por Amã, para que Mordecai fosse enforcado. Com certeza muita gente sabia, os próprios eunucos vão dar esse relato ao rei. E a gente sabe que no momento que ele chegou ali, o rei tinha ido ler atas para ver se dava sono, e ele descobriu que Mordecai havia poupado a sua vida. E naquele momento em que Amã acreditou que ele experimentaria o ápice da glória que ele buscava, quando o rei perguntou: o que eu faço para aquele que eu desejo honrar? E Amã falou: olha, faz dele você, rei. Põe as suas roupas, põe o seu cavalo, a sua coroa, manda os maiores do reino dizer: olha, esse aqui é o homem que Deus, a quem o rei, quis honrar. E aí o rei falou: vai lá e faça isso a Mordecai. E Mordecai desfila sem entender muito bem o que aconteceu, tira aquelas roupas, mas não muda o seu propósito. Mordecai poderia pensar assim: poxa, estou livre, agora cada judeu que se vire. Mas não. Mordecai estava doído pelo seu povo. Então Mordecai tira as vestes reais, mas isso não muda ter sido honrado pelo rei, não muda a sua situação. Então ele volta para a porta do rei, enquanto Amã sai ali envergonhado, tampando o seu rosto, chega em casa, fala com a esposa fala: ó, meu filho, você está perdido, tá? Aquela esposa que estava apoiando os planos megalomaníacos de Amã, agora fala para ele a verdade. Você começou a cair, agora você quer destruir o povo de Mordecai. Você está perdido. Enquanto ele estava ali naquela discussão, chegaram os eunucos para buscar Amã, porque estava na hora do banquete. E lá no banquete, ele continuou, com o rei ali, diante da rainha Esther. E no segundo dia do banquete, o rei disse a Esther: ô Esther, qual é a sua petição? O que você deseja? Me pede, ainda que seja a metade do reino, eu vou te dar. E a rainha Esther perguntou assim, a rainha Esther respondeu da seguinte forma: ô rei, se eu achei favor do senhor, se eu achei favor, e se bem parecer ao rei, pela minha petição, eu queria pedir a minha vida. Eu queria só fazer um pedido: poupa a minha vida. E pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque nós fomos vendidos, eu e meu povo, para destruírem, matarem e aniquilarem de uma vez. Ela disse: olha, alguém pagou para que acontecesse um genocídio. Ou seja, o que é genocídio, viu, pessoal? Uma palavra tão dura, que ficou tão descaracterizada nos últimos tempos, porque virou refrão na boca de pessoas que não entendem nada. Genocídio é uma palavra tão séria que significa a intenção de exterminar uma raça, um grupo específico de pessoas. O genocídio aqui, no caso, existia, era um sentimento hitleriano que estava em Amã, de aniquilar todos os judeus, acabar com os judeus. E Esther chega a dizer ao rei: ô rei, se a pena fosse outra, vamos supor que nós tivéssemos sido vendidos como escravos, eu não incomodaria o rei não merece ser molestado com isso, ou seja, não merece ser preocupado com isso, se preocupar com isso. Mas a questão é que é a nossa vida. Então, o rei Assuero disse:
Peraí, quem é que está intentando contra a sua própria vida? Quem está intentando contra a sua vida, Esther? Quem é que ordenou isso? Cadê o homem cujo coração instigou a fazer assim? Aí Esther diz assim, ó, esse homem é o mau Amã que está aqui tomando vinho conosco. E naquele momento, o rei saiu da mesa, foi para o jardim, e Amã, o texto diz que a face do rei já indicava que ele só iria decidir agora o que fazer com Amã. Amã não acompanhou o rei, ficou ali para poder suplicar por sua vida, mas já era tarde demais. Na sua súplica ali, até o que ele iria fazer certo, porque era a hora mesmo de se humilhar, tudo coopera para o errado, porque chegou a hora de Deus cobrar aquilo que o homem semeou. E ele cai então sobre o divã, exatamente na hora que o rei está voltando, e o rei tem a impressão, as cadeiras do jantar eram tipo um sofá onde as pessoas comiam deitadas. E ele vai suplicar a rainha Esther, cai por cima da rainha Esther, e o rei entende que ele estava tentando ali abusar dela, forçar na presença dele. Naquele momento que o rei cita essas palavras, ele diz, será que a mãe estava tentando fazer isso? Os homens já pegam a mãe, cobrem o rosto como alguém que seria executado, e alguém ali dos eunucos, né, de nome Arbona, um dos eunucos, com certeza tinha apreço aí por Mordecai, não concordava com as atitudes de Amã, disse ali ao rei, olha, tem uma forca que Amã, ele construiu para enforcar Mordecai. Então o rei diz assim, enforcaram nela, e o versículo 10 termina, o último versículo do capítulo diz assim, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai, e o furor do rei se aplacou. Meu querido irmão, olha só o que esse texto nos ensina. Eu comecei a falar sobre isso ontem, vou aplicar isso à sua vida. O homem que busca a sua própria glória, ele será humilhado sob maneira. Mordecai se humilhou da maneira que podia, jejuando, pano de saco, sentado à porta do rei, demonstrando nitidamente no local público, para que todos pudessem ver que ele estava em uma situação miserável. Enquanto Amã, sem entender, nem ele mesmo entendia o motivo, estava vivendo o afã da glória e não teve limite em buscar sua própria glória. Ele queria o reino. Ele queria as vestes do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei. Ele queria que aqueles que fossem grandes no reino dissessem que ele é maior. Então olha o paradoxo, o contraste, perdão, que nós temos. Nós temos aqui o que se humilha sob maneira e o que busca a glória sob maneira. Perdão. E o que Deus faz? Deus inverte isso. O que se humilha, Deus exalta sob maneira. Deus dá àquele que se humilha a glória daquele que buscava com todo empenho isso. E o que ele faz com aquele que se exaltava? Ele faz com que ele seja humilhado na proporção do que ele imaginou ser a maior humilhação. Pensa que tudo o que Amã fez foi para humilhar Mordecai da maneira mais explícita possível. Ele construiu uma forca perto da sua casa para que todos pudessem ver que foi ele o responsável pela morte de Mordecai. Fez isso porque ele sabia que isso seria um sinal de humilhação. E olha o que Deus faz. Deus pega Amã, que estava buscando a glória, e faz com que ele seja enforcado na forca que ele mesmo construiu. Então, meu irmão, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É a palavra de Deus para nós esse dia. Eu espero, meu querido irmão, que você, na sua caminhada, esteja semeando bem, esteja fazendo boas escolhas, esteja no caminho de Mordecai, no caminho de dependência, de busca do Senhor, de clamor por sua misericórdia e graça, você esteja semeando a semente do bem, não tolerando injustiça, como o próprio Mordecai viu. Mordecai era escravo, poderia ter deixado o rei morrer, não, mas ele esteve ali, com certeza, mesmo sofrendo tudo, ele percebeu que era justo entregar aquela conspiração, foi justo, não buscou sua própria glória, não foi lá requerer nenhuma recompensa, nenhum benefício, mas essa semente um dia germinou e ele foi honrado. Enquanto Amã escolheu semear o quê? A soberba, o orgulho, a maldade, a trama, e ele acabou morrendo na própria forca que construiu. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não os homens de Deus, meu irmão. Não ache que Deus, desculpa a expressão que eu vou usar, mas não ache que Deus é trouxa, ou que Deus é bobo, ou que Deus é manipulável, ou que no final das contas você vai conseguir, por causa de alguma coisa, dar uma carteirada em Deus. Dizer, Senhor, eu tenho dinheiro, não adianta. Senhor, olha o meu carro, não adianta. Senhor, olha os meus pais, não adianta. Você é responsável pela sua semeadura nessa vida. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras e terça-feira juntos para a nossa live. Um grande beijo e até lá.